Olá, professores, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter o nosso encontro aqui, né, que vai ser o plantão sobre a raiz radial, desculpa. Então, o time já está todo aqui, fiquem à vontade para interagir com eles, tá? A gente vai seguir uma dinâmica de qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir levantando a mão, a gente vai liberando o microfone para as falas ali de vocês, mas acredito que as meninas tenham também uma fala inicial aqui antes de liberar para as perguntas em si, tá? Então, convido a Virgínia, a Luciana, a Fabíola, o Wagner, sejam extremamente bem-vindos a mais um encontro do Sala Mais. Obrigada, Luiz. Obrigada aí pelo espaço, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos aqui como o time da modelagem e aprendizagem do design curricular, representando aqui o design curricular. E a proposta desse momento é realmente apoiar vocês, tirando dúvidas, possíveis questionamentos que vocês tenham em relação à matriz radial. E aí a gente fica aqui num campo de escuta e de suporte para dar esse apoio para vocês no que vocês precisarem. Estamos aqui eu, Fabíola, Luciana e Wagner, e o Luiz, obviamente, que foi quem fez aqui a abertura para vocês. E a ideia hoje aqui é realmente um campo de escuta. Os microfones eles estão mutados, né? Mas a gente está aqui para dar esse suporte para vocês, nas respostas que vocês precisarem. O que a gente não tiver, a gente vai buscar para trazer, né? E a ideia é realmente essa conversa, né? Bom, a gente já tem aqui uma primeira pergunta, que é da Helena, a Gabriela também, aqui do IBMR. Tudo bom, profa? Bem-vinda. Já levantou aqui a mão, então a gente já pode liberar o microfone dela. Eu vou só ler aqui essa pergunta da Helena. Helena Márcia Ribeiro perguntou: onde estão os planos de ensino da matriz radial? E aí, meu colega Wagner já prontamente já disponibilizou aqui no chat para vocês todos os planos de ensino referente às UCs que estão em oferta esse semestre, estão disponíveis na bússola das UCs, que vocês acessam pelo link que foi colocado aqui no chat. Vocês conseguem ter qualquer dificuldade que vocês tiverem de acessar, ou se não encontrarem algum plano específico, vocês podem sinalizar aqui para a gente e a gente vai tentar entender por que que não está disponível ou qualquer outra razão do tipo, tá bom? Então vamos começar aqui com a Gabi, fica à vontade. Olá, boa tarde, Virgínia e pessoal aí. Virgínia foi ganhadora do Oscar aqui no IMR ontem, né? Ganhei um Oscar, gente, estou Ganhou o muito Oscar. feliz. Eu queria tirar uma dúvida, eu acho que é uma dúvida comum, pelo menos entre os meus pares, sobre a referência matética das UCs. Ela divide ali em unidades de aprendizagem, são 8 unidades, todas elas, sendo que uma é bem destinada a 3. Eu queria saber se a gente precisa seguir essa ordem. E se cada aula do meu cronograma, ele tem que estar vinculado a uma unidade, ou a gente pode, por exemplo, eu fiz dois cronogramas, porque eu não sabia qual era a melhor opção, mas aquele que mais se encaixa é quando eu coloco dentro do meu cronograma de aulas, de repente uma aula, ela aborda duas unidades de aprendizagem. E eu não sei se segue dessa forma ou se a gente tem que seguir dentro daquela ordem e bem encaixadinho para cada aula ou cada, sei lá, fazendo uma divisão matemática, vamos supor que a gente tem 8 unidades, 24 aulas e aí 3 para cada. Se eu preciso fazer uma divisão muito matemática ou se eu posso, sim, transitar dessa forma. Sua pergunta é maravilhosa, tá? Eu vou começar a responder, mas a gente tem pessoas aqui muito mais competentes que podem responder. A própria Fabi depois pode complementar aqui minha fala. Mas o que é que a gente precisa entender primeiro da referência matética, né? A referência matética, ele é um documento norteador, ele está ali para apoiar o professor, né? Não existe, vamos dizer assim, uma rigidez, mas existe uma indicação. Por que que a unidade curricular ela está dividida em 8 UAs, né? Unidades de aprendizagem? É porque a gente entendia anteriormente, eu lembro que você já estava aqui também com a gente, Gabi, que a unidade curricular ela é um universo, né? Ela tem diversos conteúdos e muitas vezes isso não ficava palpável para o professor. O professor ele não entendia exatamente como ele poderia abordar um determinado conteúdo, como esses conteúdos poderiam ser organizados,
primeiro, por habilidades, né? Que a gente vê que na referência matética a gente consegue ver que por cada unidade de aprendizagem, posso até abrir uma aqui, tá, professores, caso vocês queiram, que na referência matética nós temos uma habilidade central por UA e depois as habilidades progressivas, né, que me auxiliam a alcançar essa habilidade central. Então, quando a gente cria o documento dessa forma, é muito para apoiar o professor nessa estruturação. Vamos dizer assim, a ordem com que a unidade curricular foi desenhada, né, dentro da referência matética, é a ordem lógica dos professores que participaram desse grupo de trabalho, de como eles entendem que é uma estruturação dessa unidade curricular. Mas cada grupo ou cada cluster de professores, você junto com seus professores, vocês podem fazer uma reorganização que faça sentido para vocês. Então, assim, quando a gente faz vamos dizer assim, essa repartição do pão, assim, né, da unidade curricular, a gente loteia ela de alguma forma, a gente sabe que uma unidade curricular, ela não, ou uma unidade de aprendizagem não termina para que a outra comece, né, gente? A gente tem interconexões, então, não tem como você simplesmente dizer, ok, terminei, cumpri aqui, e agora eu vou seguir para um próximo ponto. Tem sempre uma costura, né? É uma coisa que vai acontecendo de um todo. Então, claro que se você está ali entendendo que você precisa fazer alguma conexão, não tem problema, né? Uma organização diferente daquilo que está ali, não tem problema. O que a gente precisa garantir é que todos os pontos sejam cobertos. A gente precisa ter a certeza de que tudo aquilo está coberto. E ter a certeza de que você está em alinhamento com o grupo de professores com quem você está trabalhando. Mas eu não sei se Fabi quer trazer mais algum ponto ou completar assim com alguma coisa, fica à vontade. Ou então, Lu, né? Fiquem à vontade. Gabriela, eu achei que a fala da Virgínia foi perfeita. Eu não sei se ela respondeu todos os pontos que você tinha de dúvida. O que eu acho que é importante a gente saber da unidade curricular e das unidades de aprendizagem? Quando a gente idealizou a unidade de aprendizagem, a ideia era não ter ordem. A gente acaba colocando A1, 2, 3, 4, primeiro por causa do documento, e para a gente conseguir aqui dentro mensurar como é que a gente vai saber qual unidade é qual, tá? Mas assim, ó, essa ordem, 1, 2, 3, 4, não existe, para a gente não existe. Até a distribuição entre os pares é a critério de vocês. Se você falar assim, ó, vai ser A6, 3, 2, um professor, A1, ou não. Eu vou ficar com a parte digital da UC e o meu professor vai ficar com a parte analógica. Então, assim, como é o formato da distribuição, também está aberto. Já se falou da possibilidade até da gente começar a alocar o professor por UA, sabe? Para a gente ter a especialização da especialização, a gente não tem sistema para isso. Então, fica uma questão de muito como que cada um vai conduzir. A referência matética, ela traz, o documento que a gente fornece para vocês, ele traz uma possibilidade de ser aplicado no Yara Creators. Teve uma oficina, acho que duas oficinas na semana passada, eu não sei se eles têm alguma previsão se vai ter mais alguma oficina, que foi a apresentação do João Tales, e ele trouxe uma possibilidade da gente construir PowerPoints, né, a partir de um tema. Você joga um tema, é como se fosse um gama, né? Tipo, você coloca o tema, faz a discussão e ele monta um PowerPoint para vocês com um template institucional para ajudar na elaboração da questão. E dentro desse Yara Creators é possível colocar a referência matética e ela ajuda na elaboração. Então, assim, ó, não é que tem uma obrigatoriedade, mas é como a Virgínia colocou, é uma referência de algo do que a gente entende que não pode deixar de acontecer dentro da UC, no formato e na didática que vocês vão querer apresentar essa matéria. Tá? Só complementar um ponto também, a fala da Fabi, da Virgínia, que já foi excelente, né? Sinal que a professora Gabriela tem o hábito de consultar referência matética, inclusive a gente está sempre incentivando, né, que principalmente agora no início do semestre, que vocês acessem a bússola, não somente o plano de ensino, né, onde vocês vão ter acesso às unidades de aprendizagem e os seus respectivos objetos de conhecimento, mas que vocês, de fato, se apropriem da referência matética, principalmente que ali tem quais são as habilidades que se espera desenvolver
nesses estudantes. E toda referência matética, ela traz somente 4 atividades, né, professora? Conforme você deve ter observado lá, toda referência, ela traz 4 atividades. 4 atividades que, em tese, contribuem, se executadas, né, com êxito, ao atingimento daquelas habilidades, mas que também podem ser combinadas com outras, né, complementadas para o alcance daquelas habilidades. E aí, voltando a falar da bússola das UCs, que eu até coloquei o link para todos vocês aí agora há pouco, quando vocês abrem a tela inicial da bússola das UCs, no canto inferior direito tem um ícone de feedback. A gente convida, inclusive, vocês para que, ao navegarem nos planos de ensino, nas referências matéticas, se vocês observarem algum ponto que merece atenção ou quer trazer alguma contribuição, utilizem esse formulário que tem aí no canto inferior direito e registre aí as considerações, as sugestões de vocês, que isso nos ajuda, né, de forma contínua a estar aí cada vez mais trabalhando e melhorando esses documentos norteadores aí para vocês. Tá bom? Obrigado pelo espaço, Vi. E temos mais perguntas aí já. Pessoas com a mão levantada. Respondeu tudo, Gabi? Assim, ficou alguma outra coisa? Só para a gente clarificar, assim, porque você perguntou, não sei se ficou tudo claro. Eu entendi essa questão. A minha dúvida também era em relação à aula referente à unidade de aprendizado. Então, assim, por exemplo, quando eu fui montar meu cronograma, baseada no número de aulas, feriados e tudo, é, por exemplo, eu tinha temáticas dentro de uma unidade de aprendizagem, mas que se eu fosse trabalhar isolado, eu vou trabalhar isso dentro dessa unidade de aprendizagem, parece que ficava muito grande, entendeu? Então, quando eu junto em uma aula, por exemplo, nessa aula eu estou trabalhando a unidade de aprendizagem 1 e a unidade de aprendizagem 6. Eu queria saber se eu posso fazer isso dentro de uma aula, está referente a 2 Sim. unidades de aprendizagem. Então, é isso, tá Não, respondido. com certeza. E até assim, essa gestão, por exemplo, que quando a gente pensa uma unidade de aprendizagem, a gente vai pensar ali 5 aulas. Vamos dizer que cada unidade de aprendizagem tem, em média, 20 horas. Um exemplo. Mas, assim, essa é uma divisão que a gente faz para a gente ter um desenho de uma repartição dessa unidade curricular. Mas se o professor compreende que um conteúdo específico exige mais tempo do que outro, ele pode fazer essa gestão de tempo da forma que ele entende. Vocês têm autonomia, né? É muito importante que o professor entenda essa autonomia, mas que entenda a referência matética como um norte para que a gente consiga sair da subjetividade, né? Que o nosso trabalho ele tenha uma concretude. Tá certo, obrigada. Até porque, Gabi, se for considerar, né, são 6 unidades específicas, uma transversal e a trilha, né? E aí, para cada unidade, a gente tem 4 propostas de experiência ali, como o Wagner comentou. Não atinge as 40 semanas. Então, pode ser que uma UA precise de um dia, pode ser que precise de meio dia, meia aula, pode ser que seja uma aula inteira, pode ser que precise de 4 aulas para fazer. Então, é isso, tá? A critério de vocês de como vocês vão conduzir. Mesmo que você utilizasse toda a referência matética no formato que ela está. A gente não consegue alocar uma atividade para cada uma aula do semestre, tá? Para semana. Acho que a gente pode seguir com André. Oi, gente, boa tarde. Estou falando aqui de Belo Horizonte, né? Sou professor da FASE e eu estou com 2 dúvidas. Ontem, na nossa reunião de coordenação, a coordenadora falou que teria alguma mudança na avaliação. Ela citou a avaliação A2 para a matriz radial. Mas olhando o plano de ensino, eu vi que está igual sempre foi, né? A1 30 pontos, A2 30 pontos, A3 40 pontos. Tem alguma mudança? Essa posso responder, Virginia? Vai, que aí você vai trazer a questão do semipresencial. Vamos lá. André, dentro do BI que vocês têm para acompanhamento de qual é a matriz que vocês estão e quais são os seus pares, tem um item lá dentro que chama categoria da matriz. E ali indica se vocês estão no E2A radial, E2A mandala, E2A marco radial, né?
O que acontece? A oferta, ela só muda quando a gente está falando do SEMI no marco radial. E aí a gente vai gerar todos os planos de ensino, eles ainda não foram gerados com o novo formato de avaliação. O novo formato de avaliação é basicamente o mesmo formato que a gente já está acostumado. Então, a gente tem a avaliação processual, que corresponde à nossa A3. Mas no novo marco, quando a gente fala somente do SEMI, a gente tem 20 pontos para o desenvolvimento da trilha e 20 pontos que são equivalentes a questões objetivas sobre a trilha. Tá? E, aí a gente tem a avaliação de competência, que ela tem 20 pontos para a dissertativa, é isso que é a grande mudança, e 40 pontos para o objetivo. E a avaliação integrada, ela vai valer 60 pontos. Então, ela substitui a avaliação de competência, que hoje, no novo marco do semipresencial, é equivalente a 20 da dissertativa e as 40 das objetivas num bloco único, que tem o formato presencial. Só que isso só acontece de acordo com a sua modalidade. Se você for uma matriz E2A radial ou E2A mandala, como está a categoria cadastrada dentro do BI, ele segue o mesmo critério de avaliação, A1, A2 e A3. É somente para o SEMI dos cursos que estão no novo marco regulatório. Não, o meu está aparecendo lá, eu dou aula no ciclo básico, né, de saúde. O meu está aparecendo matriz radial. Então, é o formato de avaliação normal. Tá, Jó. E outra coisa que também citaram ontem na reunião, que teria alguma mudança na carga horária de aula prática. Tem alguma mudança nessa carga horária? Também é o caso, professor, do que se refere ao marco também, tá? Eu acho que no seu caso, como o seu curso é presencial, matriz radial, não existe mudança, mas se você quiser trazer a especificidade da UC e colocar aqui no chat, a gente consegue validar essa informação com o Tiago, né, que é o aqui da nossa equipe que fica responsável pela área da saúde, tá? Se Posso você falar? O processo biológico. Eu não estou conseguindo escrever aqui no chat. está sem acesso, Eu não tô Ah, Luiz, acho que eles não têm acesso ao chat, né? É para ter. Tenta sair e voltar para ver se aparece, porque é para o chat tá normal, tá? Mas, André, antes de você sair rapidinho, eu só vou aproveitar que o Marco está com a mão levantada e eu vou usar uma frase que ele usa bastante. A questão da prática e da teórica para a gente, ela é muito mais uma questão de regulação, né, do desenvolvimento das atividades, porque o Marco ele sempre usava um termo que era teoprático, teórico. Como é que é, Marco? Teoprático, uma coisa assim, teórico-prático. Porque as nossas aulas, elas sempre têm uma conceituação e um desenvolvimento prático, né? Dentro da sala de aula e das solicitações de laboratórios, por exemplo, se a tua aula está classificada mais como teórica, você está em sala de aula, mas precisa do laboratório, basta fazer a reserva do laboratório dentro da unidade. Então, você consegue, por mais que você tenha uma carga horária teórica maior, você pode fazer com que toda essa carga horária teórica aconteça dentro de um laboratório, se for necessário. Assim como o contrário, se eu tenho uma atividade que ela está em laboratório, mas eu preciso fazer uma explicação, uma explanação, você pode ou solicitar a sala de aula ou fazer dentro do próprio laboratório. Então, a questão da carga horária mesmo, ela está muito mais numa divisão que é uma métrica de alunos que a gente vai ter para atendimento regulatório, tá? Gente, será que eu só posso falar que é o C? Porque eu não estou conseguindo mesmo digitar. A Virgínia que está perguntando. Ô, Virgínia, é processos biológicos. tá, perfeito, pode deixar, professor. Se O você chat ficar está aqui fechado aqui para mim. eu vou verificar, vou trazer essa informação aqui para você. Até coloquei meu e-mail também aqui, tá? Caso você queira manter o contato. Já trago uma devolutiva para você. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite ainda não, né? Boa tarde. Eu estou com uma dúvida, até a dúvida da Gabriela era a mesma que a minha, em relação ao ordenamento das UAS, que já foi sanada. E a outra dúvida é em relação a como postar material da matriz radial no LIFE. Porque no semestre passado eu lecionei a saúde única, que era matriz radial, e lá aparece umas pastinhas
para estar lançando material. Eu tenho obrigatoriamente que lançar dentro dessas pastinhas, ou eu posso fazer como habitual, colocar aula, data e colocar o material para os alunos lá. Qual que é o processo correto? Porque o que que aconteceu no semestre passado? Uma turma minha não visualizava o material que eu postava, e eu postei da forma convencional, como eu já estava habituada antes. Olha, essa aí é pergunta desafiadora, mas assim, prof, quer responder, Fabi? Porque eu ia. Ô, Simone, na verdade, assim, ó, o fluxo do YouLife continua o mesmo, tá? Não teve alteração de mandá-la para radial. O que acontece é que, assim, ó, dentro do catálogo da radial, hoje ele já aí algumas UCs, tá? Aí eu acho que isso é importante vocês saberem. A ideia da matriz radial é aquela sempre nasça do digital para o presencial. Essa é a proposta essa grande transformação, evolução que a gente fala da matriz mandala para a radial é essa. A ideia é que se tenha um catálogo de material da radial, sempre disponível para o aluno, independente da modalidade. Antes, a gente fazia só disponível para STEM e para EAD, para o digital, e agora vai ser disponível para o presencial também. Aí o que acontece? Como a gente tinha nesse formato da radial as UAS, já com todo o catálogo produzido, é possível que tenha se criado algumas pastinhas em função das unidades de aprendizagem. Mas o formato como vocês criam, o material complementar, ele continua sendo de vocês. A única coisa que a TMD, e aí não é VPA, tá? É a TMD mesmo, que é a transformação digital, pede, é que as nomenclaturas, coloque-se nomenclaturas, porque quando vai para um banco de dados, depois se tiver que vincular, caiu algum cadastro de algum aluno, alguma coisa, para vincular o catálogo, é o que eles têm dificuldade. Então, esse ponto. Agora, para este semestre, embora a gente tenha tentado produzir material para todas as UCs, a gente não conseguiu produzir todos os materiais pela quantidade de cursos que acabaram tombando, né? Então, pode ser que algumas unidades curriculares tenham material furado e tenha outras unidades que o catálogo vem vazio, vem sem material algum. Então, aí, quando vier sem material algum, vai ficar muito mais fácil para você visualizar, porque provavelmente não vão ter as pastinhas criadas. Mas para os que já têm, provavelmente é aí que tem um impasse de visão de sistema do professor. Porque agora vocês também têm acesso ao material curado, né? Então, vocês também conseguem ver o que tem lá que o aluno está visualizando. Professora, e só complementando também a fala da Fabi, não sei se você já tinha esse hábito, mas postar o material, além de colocar dentro da pastinha em aulas, postar lá na aba material complementar. E aí, quando você posta material lá dentro de material complementar, tem até a opção de notificar o aluno da postagem desse material também. E nesse material complementar, eu consigo selecionar só as minhas turmas do presencial, porque o grande problema é esse, né? Porque como é um C nacional, a gente tem que ficar se policiando, porque às vezes o professor posta o material, aparece para o meu aluno, às vezes é alguma atividade, e aí eles, essa atividade que você postou, que atividade que eu postei? Aí quando você vai conferir, não é nada que você postou, mas que o outro professor postou. Então, às vezes, consolidar só em material complementar seja a opção mais viável. Isso. Lá no material complementar, professora, quando você entrar lá, você seleciona o arquivo que você deseja, o título daquela atividade, do que for, e você tem uma caixinha de seleção que você pode ou selecionar todas, ou você seleciona qual turma que você quer enviar aquele material. E tem a opção de você clicar lá, comunicar à turma daquele envio. Aí você envia, e quando o aluno vai em material complementar, o arquivo vai estar lá dentro. Correto. Muito obrigada. Marco, Oi, estão me ouvindo? estamos. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Falar um oi geral aí. Tem pessoas que eu encontrei ontem lá na São Judas.
e outros já faz um tempinho que eu não vejo, então mandar um abraço para todo mundo. Antes de eu fazer a minha pergunta, assim, na verdade a pergunta o professor André, ele já adiantou, mas eu queria só ter certeza do meu entendimento se está correto sobre a avaliação na matriz radial, tá? Mas só para contribuir com essa questão de postar materiais, essas oficinas, né, de tirar dúvidas, de plantão, são muito ricas e é muito legal porque às vezes nós recebemos orientações que se complementam de diferentes escolas. Então eu vou contribuir aqui com a professora, me fugiu agora o nome, eu não marquei, tá? Que acabou de perguntar se é possível postar material. A orientação que nós temos na São Judas é não colocar todo o nosso material de aula como material complementar, porque na verdade às vezes ele é o material de aula, não é uma complementação. Então o que nós costumamos fazer, e aí fica só para reflexão de todos, tá? Se fizer sentido, é criarmos aulas. Então eu tenho o hábito de colocar material, uma pasta, você vai lá no UiLife, tem uma função de criar uma aula nova, você cria materiais de estudo, apontamentos de aula, atividades, algo do tipo. Você organiza em subpastas e depois, durante o semestre, você vai alimentando essas subpastas, acrescentando esses materiais. Isso não elimina o complementar, mas ele soma. E aí, quando fecha o ULife, aspas, o fechar é o olhar do aluno, não é tudo complementar. Ele fala, não, aqui tem apontamentos de aula do Marco, então deixa eu ver, deixa eu retomar. Então, só contribuindo aí para essa questão. Aí, voltando à pergunta do professor André sobre a avaliação, vê se eu entendi corretamente. Esse semestre eu fui indicado para uma unidade curricular da matriz radial. É o meu primeiro contato em sala de aula com a matriz radial. Eu já verifiquei lá no painel e eu só tenho alunos do presencial, mas são 3 semestres diferentes de entrada, 25-1, 25-2 e 26-1. E eu, por alguma razão, acho que ficou uma sujeira na minha cabeça, em termos de informações que a gente recebe, de que ingressantes 25-1 e 25-2 tinham uma avaliação processual apartada. Pelo que eu entendi agora, isso só vale para o SEMI. Para o presencial, independente se ele está ingressando como calouro agora ou se ele está no segundo ou terceiro semestre. É A1, A2 e A3. A1, 30 pontos, A2, 30 pontos e A3, 40 pontos. É isso? É isso mesmo, Marco. Existe uma questão de uma presencialidade no campus para fazer as avaliações, mas Tá. ela está vinculada muito mais a algumas questões de pilotos para algumas escolas, para ver a capacidade que a gente tem para atendimento dessa presencialidade, do que questão de regulatório. O novo marco de avaliação é só para o centro. Beleza, então o que eu tinha ficado como sentimento está errado, de que esse novo modelo de avaliação valeria para quem ingressou anterior a 26.1. E, na verdade, não tem nada a ver, tem a ver com a modalidade. Então, se é semipresencial, tem uma avaliação diferente. Se é no presencial, continua A1, A2 e A3, e os mesmos critérios, por enquanto, da matriz mandala, certo? Obrigado. Era isso, gente. Podemos seguir aqui com o Miguel. A gente não te escuta. Não estamos te ouvindo, Miguel. Assim, tá liberado o microfone, mas precisa abrir, né? Tá bom, sem problemas. Vamos ver se mais alguém aqui no chat tem alguma dúvida. Para quem chegou depois, né, pessoal, só para a gente contextualizar aqui um pouquinho esse momento, esse aqui é um plantão e a gente tem aqui um time à disposição para tirar dúvidas de vocês a respeito da referência matética ou qualquer outra dúvida envolvendo a matriz radial, né, ou qualquer outra informação que vocês sintam insegurança.
e a gente vai tentar responder aqui para vocês. Caso não tenha nenhuma dúvida, não há necessidade da participação, né? Mas se quiser ficar aqui, escutar as dúvidas do colega, às vezes é uma dúvida que a gente tem e não está lembrado, né? Então, estamos aqui à disposição para apoiar no que for necessário. Acho que o Miguel está com dificuldade de abrir aqui. Vamos ver se ele consegue digitar. Miguel tem que habilitar o microfone. Ah, aqui é o Luiz. Eu vou entrar no celular para ver se consigo abrir. Perfeito. Miguel vai tentar pelo celular. Bom, aqui de dúvidas no chat a gente finalizou, tá? Vamos ver se depois que entrou aqui o querido Ricardo Nicolau. Vamos abrir aqui o microfone dele para escutar. Fique à vontade, Ricardo. Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Fabíola, Luciana, Luiz, Virgínia, saudade, Virgínia. Wagner, meu colega de campus. Boa noite, agora boa noite, né? A professora estava no boa tarde, pelo menos no meu aqui, já é boa noite. Pessoal, eu queria ficar por último, até porque, vou tentar ser breve, até porque minha dúvida é mais um auxílio aqui na minha organização das duais, tá? Então, se não for incômodo, eu preferi usar aqui o plantão para tirar minha dúvida, tá? Eu fiquei com uma dúvida que surgiu ontem na reunião, pessoal, se vocês puderem me ajudar. E a gente acabei, né, conversando com o pessoal hoje, eu entendi que a gente vai ter, então, os Cs rodando, eu estou falando de ecossistema Anima, tá? Tanto na mandala quanto na radial, correto? Focando aqui, para ser mais específico, né, arquitetura, engenharia e design, mas design está mais fácil, que é só com o pessoal da Adobe, então essa a gente já resolveu. E o outro ponto da pergunta é se eu tenho, a gente trouxe essa questão no follow ontem, e o Álvaro me pediu para a gente, quando montar os planos de atividade das duais, montar planos únicos, né? Mesmo que haja os Cs, tanto na radial quanto na mandala. Planos únicos para a indicação da dual. Aí, sendo assim, eu senti a necessidade, talvez, de uma. Eu até tinha uma, mas ela não tinha tudo, tinha pouquíssimas os Cs do semestre passado. Se existe uma tabela de equivalência para eu saber quando eu convocar, né, ao ser X, sei lá, saneamento básico, né, para eu queria entender qual que é a proporcional equivalente dela da mandala para radial, para eu ver se eu tenho um dia em comum para convocar as duas equivalentes para dual. Era isso. A gente tem, Ricardo, um material, pelo menos assim, da área de arquitetura e design, que foi produzido ali por Kaká, e traz essa equivalência. Quando foi feita a apresentação por exemplo, da nova matriz, né? Acho que não sei se você acompanhou lá, ela fez uma apresentação. Eu tenho esse documento, pelo menos referente a isso. Referente à engenharia, esse é um processo, né, que está em andamento, né, Lu? Acho que Lu vai poder trazer melhor, porque a gente ainda não. Pode falar, Lu, fica à vontade. Daqui a pouco a gente Bem, passa a boa palavra. tarde. A gente estava conversando, né? O Ricardo falou, Fala, vou levar a Luciano. dúvida lá. Essa equivalência, Ricardo, eu acho que deixa eu tentar entender também um pouquinho, tá? Seria para você saber, por exemplo, se há uma junção entre mandala e radial, como que você vai fazer essa convocação, não é isso? Quais são as junções possíveis, tá? Eu vou te passar isso em documento, pode ser? A gente está para receber esse documento. Algumas delas a gente já tem a confirmação com o planejamento acadêmico, outras a gente vai receber, tá? E eu passo essas junções que são, né, possíveis de serem feitas, né, para que você possa validar quais são as turmas, enfim, qual é a capacitação, enfim, ou o que você gostaria de ofertar em termos de dual, tá? Ô Lu, posso só complementar o Ricardo, que eu acho que pode ajudar, porque isso é uma dúvida que chegou bastante até mim também, Ricardo.
No link da disponibilização das matrizes, inclusive é aquele link, Ricardo, que eu coloquei no grupo dos professores mais cedo. Lá na tela inicial das matrizes, você vai selecionar a sua área do Cine, né, no caso, engenharias e construção. Quando você entrar na matriz do curso, vai ter um PPT, apresentação da matriz. E mais no final daquela apresentação, vai ter um slide que é matriz radial versus tombamento. E ali tem as equivalências. Tá? Então, eu acho que, de repente, lá já sana um pouco a sua dúvida também de ver o que substitui o que. Isso, o da engenharia tem, Lu? O da engenharia tá com essa equivalência? Tem também, Ah, mas eu, assim, a gente sinceramente, volta tem no... algumas questões que Tá. estão sendo ajustadas, Ah, tá? tá. Então, Tá. quando a gente receber, né, esse documento, eu prefiro compartilhar com você da Tá engenharia, bom. tá, em específico, Tá bom. porque tem duas vocês que eu sei que está sob ajuste, tá bom? E que não Tá bom. foi colocado na apresentação. Perfeito, então. Perfeito, então. Eu aguardo. Wagner, muito obrigado. O da arquitetura e do design. O do design está fechado, o da arquitetura está muito próximo, mas agradeço e aguardo. Tomar mais tempo, não. Obrigado, meninas. Vou continuar aqui acompanhando. E aí, Miguel, vê se você consegue agora, por favor. Tá, agora deu certinho aqui. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Perfeito, né? Pessoa caiu um temporal aqui, então não sei se está incluído. Esse mês passado eu tive com uma UC de biosistemas, que uma parte das turmas, né? O DOMP e Educação Física como eu falar, está com uma DCM nova, mas enfim, essas já estavam na região, né? E tinha algumas questões do semestre passado, que eu não sei se mantém esse semestre, então minha pergunta pode não ter sentido mais. Tá? A gente tinha 8 unidades, 8 As, né? Sendo que as 6 elas eram conteúdo a ser ministrado, né? E as duas últimas, a 7, seria um conteúdo que abordaria mais essa parte transversal, né, questão da legislação, e a 8ª seria a de A3, né, que imagino que é uma sugestão de A3, eu acho que isso não tem muita dúvida, não necessariamente tem que seguir, mas é um norte e tal, assim como já foi falado em relação à ordem do conteúdo e tudo mais. O A7, que é essa imersiva, ela é aquela coisa do conteúdo ser digital e o aluno entrar, ela também entra dentro do conteúdo que a gente vai ministrar e colocar no nosso plano de ensino. Como é que ficou essa A7? Que até o semestre passado era uma coisa no sentido de que ela seria uma atividade para o aluno fazer e tal. Vamos lá. O que é que acontece, Miguel? Há uma deliberação para que isso, em algum momento, né, se torne realmente uma trilha para o aluno, para que ele possa ter esse momento assíncrono, tá? O que é que a gente vem indicando atualmente nesse momento, até que isso seja de fato consolidado? A gente orienta o professor a criar circunstâncias que estimulem o aluno dentro dessa transversalidade. Então, a gente pode usar, inclusive, o próprio espaço do conteúdo complementar, né, indicando leituras que tragam essa transversalidade depois para a sala de aula, ou seja, indicar um artigo científico onde você possa trazer ali alguma coisa que envolva, né, a questão do biossistema, de repente até não sei, não sou da área da saúde, né, mas às vezes alguma dificuldade de locomoção, sei lá, alguma coisa, enfim, que esteja relacionada com alguma deficiência, enfim, alguma coisa desse tipo. Acho que Fabi vai trazer aqui algum insight melhor do que o meu. Vou só finalizar aqui. Mas o que é importante você entender é que essa transversalidade, ela é orientada pelo professor, tá certo? Mas ela é uma responsabilidade do aluno. É um tempo, mas o professor precisa fazer essas orientações, trazendo esses itens da transversalidade da maneira que for possível e costurando isso com a sala de aula, tá? Ou seja, não é um conteúdo extra, mas são estratégias de como ele pode costurar isso com a realidade do que ele está desenvolvendo dentro da UC. Vou deixar a Fabi trazer, que ela vai trazer sempre insights melhores que o meu.
Até parece, Virgínia. Só vou complementar mesmo alguns pontos. Professor Miguel, a UAI transversal, ela faz um pouco o papel do que a gente tinha da busca ativa, né? Faz parte da unidade curricular. Gente, desculpa que eu tenho que buscar as na escola. Eu ia ter uma outra reunião, mas eu vou ficar nessa para apoiar, mas vou ter que fechar a câmera. Então, assim, ela tem um pouco esse papel da busca ativa. O que acontece? Eu sempre gosto de dar um exemplo da área de arquitetura, então eu vou dar um exemplo da área da arquitetura que fica mais fácil para eu demonstrar o que é a proposta. A UAI transversal, ela vem muito para atender as questões que estão vinculadas aos conteúdos obrigatórios exigidos pelo MEC também. Então, por exemplo, dentro da área da arquitetura, a gente tem um conteúdo obrigatório que são estudos socioambientais. Estudos socioambientais a gente faz em todas as unidades de projeto arquitetônico, por exemplo. Então, o que vai ser a UAI transversal? Ele vai ser mas a gente nunca, dentro do projeto, todos eles perpassam. Mas eu não tenho uma aula que eu vou explicar o que são estudos socioambientais, porque quando eu vou fazer projeto, eu preciso perpassar por isso. Mas eu não tenho uma aula sobre isso. Então, como a ideia da UC é ela ter um conteúdo digital, a gente forneceria um material desse para o estudante, para que o professor ele não tivesse que gastar um tempo da aula dele explicando, né, o aprofundamento sobre esses conceitos. Porque esse conceito ele é uma exigência para o desenvolvimento da aula normalmente, né? Então, ele entra como um complementar nesse sentido. E aí é o que a Virgínia comentou. É muito mais uma questão do estudante fazer uma pesquisa sobre, né, do que o professor ministrar em sala de aula. Não quer dizer que você não vai falar sobre esse conteúdo, né? Porque ele já estaria na sua aula de qualquer forma. Não vai ter o aprofundamento, porque o aprofundamento seria essa busca ativa. Ou um material curado, ou uma pesquisa que você pede para o estudante fazer, né? Mas aí o entendimento, assim, a cobrança, a gente não faz questões de prova sobre esse conteúdo, a gente só faz questões de provas das UAs específicas, então da UA 1 a 6, né, como está lá categorizado, e a gente não faz questões sobre a trilha, a menos que seja do novo marco conceitual, tá? Mas não quer dizer que você não vai ministrar, se você eventualmente precisa passar por esse conteúdo dentro do desenvolvimento da UC como um todo, você pode abordá-lo, mas não é uma obrigatoriedade o estudante fazer alguma avaliação sobre esse conteúdo, porque ele pode estar implícito dentro de um outro processo de avaliação da própria UC. Tá? Então, é mais ou menos assim. Não tem a trilha específica fazer, e é um pouco de questão da busca ativa mesmo, né? Então, tá bom. É para colocar conteúdo de fato mesmo, trabalhada da 1 a 6, né? E a A3, falar de A3 tem uma sugestão de fazer a A3, né? Tem conteúdo. Tá, joia, obrigado. Aí, só mais um complemento, professor. E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma... Porque agora a gente vai ter os Cs que tem material curado e os que não tem, né? Então, as que não tem, né, é muito mais sugerir para o estudante que ele faça a pesquisa. Para o material que tem, o material ele foi desenvolvido para o formato do digital. Então, assim, pode ser que tenha um quiz, pode ser que tenha algumas questões ali vinculadas ao material que o aluno pode achar que é um processo avaliativo. Mas não que você vá fazer a correção ou qualquer coisa do tipo, porque o próprio material já faz a autocorreção, tá? E o que a gente fez? A gente pediu para deixar disponível para vocês, porque pode ser que o aluno faça uma pergunta sobre o material para vocês. E aí, então, por isso que a gente deixou disponível para que vocês olhem lá qual que é a dúvida que eventualmente o aluno tem sobre o material curado. Porque a gente sabe que assim, a gente teve um curador, e às vezes a visão de quem é o curador é diferente um pouco de quem que é o professor que está ministrando. Então, essa discussão pode surgir dentro da sala de aula, se vocês acharem pertinente, tá? O aprofundamento. Ficou claro, então. Obrigado, viu? Nada, vamos seguindo aqui.
Então, pessoal, temos mais alguma dúvida específica? Alguém quer trazer mais algum esclarecimento? Estamos aqui para vocês. Temos ainda, deixa eu ver quantos minutinhos a gente tem aqui. A gente vai até às 18h30, né? Então, temos ainda aí 10 minutos, mais de 10 minutos para vocês. 10 minutos, 13 minutos para ser exata. Vamos aproveitar. Não é todo dia que esse time consegue uma agenda juntos. Sem mais dúvidas. Obrigada, então, Juliana. O Paulo também já se despediu. A gente fica por aqui. Se surgir mais alguma dúvida, estaremos na sala aqui até às 18h30. Vou passar aqui para vocês o formulário de presença, caso vocês queiram fazer uma avaliação. Deixa eu ver se é o Luiz quem vai disponibilizar isso aqui, Luiz. Vamos ver se o Luiz tem uma resposta aqui para a gente. Ó, perfeito. Já está por aqui. Obrigada, Luiz. E nos próximos dias também, né, Vi, só complementando, caso surja alguma dúvida, podem utilizar o chat dessa reunião aqui mesmo, que a gente responde. Boa, perfeito, Wagner. Podem usar esse chat aqui, ou procurar nosso time, tá? Estamos à disposição. O professor Cauê está perguntando qual que é a palavra-chave é tecnologias, professor. Tá bem na lista de presença que o Luiz compartilhou, tem a palavra logo em seguida. Obrigada a você, prof. Luiz, você acha que a gente espera até às 18h30? Ou a gente encerra? O que é que você acha? Vocês que mandam. Eu acredito que não vai entrar mais ninguém por agora, não, né? Acho que a gente deixa pro próximo encontro. Não achei o nome dessa oficina na lista de presença. Aqui, na verdade, é um plantão, né, Luiz? Um plantão matriz radial. É, se não tiver lá na lista, deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma aí. Não achou plantão. Talvez seja porque não há necessidade de registrar presença, né, Luiz? Porque é Isso que eu mais tô vendo. opcional, né? Uhum. Ele é mais um... Os Não é plantões... uma oficina, né, de fato. Realmente, gente, os plantões não estão na lista de presença, tá? Então, não há necessidade de registrar, tá, professora? Então, acho que a gente encerra, Luiz. Acho que a gente Perfeito. pode encerrar. Obrigada, professores. Nos vemos amanhã, caso surjam novas dúvidas.